Como ficar rico com infoprodutos sem depender da sorte? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Eu já te adianto que existem únicas quatro maneiras de você ficar rico com infoprodutos, vendendo infoprodutos, mentorias, consultorias, cursos, workshops e coisas do gênero, sem depender da sorte. Fique comigo nesse vídeo e nós vamos passar por ela. E se você já entendeu qual é a referência desse vídeo, da proposta desse vídeo, provavelmente você conhece o Naval, né? O Naval é um investidor de risco lá nos Estados Unidos, investiu em startups e tudo mais, e ele também é conhecido pela sua sabedoria, pela forma como ele condensa grandes ideias, sintetiza grandes ideias e ideias aplicáveis na rotina, no dia a dia de empreendedores, né, de pessoas que estão fundando startups, que estão fazendo negócio e tudo mais. O ponto é que no dia 31 de maio de 2018, como você vê aqui na minha tela, ele publicou essa thread no Twitter que marcou uma geração, dá para dizer assim, não é? Uma thread que diz o seguinte: como ficar rico sem depender da sorte. Eu sugiro que você busque essa thread, que você leia, né? Essa thread vale muito a pena. E o meu ponto que eu quero chamar aqui a atenção para você é que aqui mais para o meio da thread, o Naval diz o seguinte: fortuna, né, riqueza, exige alavanca. Alavancas de negócio vêm através de capital, de dinheiro, de pessoas e produtos sem custo marginal de replicação, que isso significa código e mídia. Meus amigos, quando eu li isso aqui a primeira vez, anos atrás, eu falei, caralho, finalmente entendi como é que joga esse negócio, como é que se cria riqueza geracional, vamos dizer assim, como é que se cria escala, alavanca, não é? O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que existem 4 formas de você construir essa riqueza. É através dessas 4 alavancas: dinheiro, pessoas, produtos, ou código ou mídia, né? Eu contei errado nos dedos, né? Dinheiro, pessoas, código e mídia, certo? 4 alavancas. Então, e o que é interessante é que capital, dinheiro, significa dinheiro, né? Então, você precisa de algum dinheiro para aplicar no seu negócio, aplicar na realidade e fazer com que esse dinheiro aplicado traga mais dinheiro, né? É basicamente isso. Então, né, investimentos, o próprio Naval, que é um investidor de risco, é puramente alavanca de capital, né? E ao lado do dinheiro tem a alavanca de pessoas, né? Essa alavanca de pessoas é basicamente o jeito clássico de se escalar negócios. Você escala negócios, especialmente negócios de serviço, você escala negócio de serviço. E agora com inteligência artificial, com os agentes e tudo mais, isso tem mexido um pouco, o que é interessante. Mas voltando, tradicionalmente, como que a gente escala a prestação de serviço? Com mais pessoas dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, prestando serviço, certo? Então, aí o que ele traz, aqui o Naval traz, é que tanto capital quanto pessoas são alavancas que exigem permissão, não é? Que você, vamos dizer assim, você, de alguma forma, precisa permissão para conseguir usar essa alavanca propriamente. Enquanto código e mídia são alavancas que não exigem permissão, né? Qualquer pessoa pode criar algum código, construir uma aplicação, fazer um robô, fazer um software, fazer uma automação, disponibilizar ela na internet e, através disso, começar, né, a construir a sua riqueza, né, de algum modo. Porque o código, basicamente, é automação, né? É você automatizar um processo, automatizar a realização de uma tarefa. Daí, então, agora, com a introdução da inteligência artificial, né, a popularização da inteligência artificial, o que é interessante? A capacidade de você automatizar algo que antes era um serviço humano, né, com pessoas, e então ter essa alavanca de código sendo usada para construir riquezas, que é o que já está acontecendo. E também temos a alavanca de mídia. Basicamente, a alavanca de mídia é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou gravando esse vídeo uma única vez, eu espero, eu só gravei ele uma vez,
eu vou disponibilizar no YouTube e ele vai ficar disponível eternamente para quantas pessoas se disporem a assistir ele. Então eu gravo uma vez e N pessoas, infinitas pessoas, podem assistir esse vídeo ao longo do tempo. Então essa é uma forma de escala. E é a forma de escala, dá para se dizer, mais acessível que existe. É a escala de mídia. No bom português, é você ser capaz de produzir peças de conteúdo, seja vídeo, seja texto, seja áudio, disponibilizar na internet e através do mecanismo de funcionamento das plataformas online, seja uma rede social, seja um mecanismo de busca, você consegue explorar essa alavanca de mídia de modo que a peça de conteúdo que você fez uma única vez, ela é visualizada por N pessoas ao longo do tempo, dando então essa sua essa vantagem competitiva, por assim dizer, certo? Então essas são as 4 formas que nós temos de enriquecer, que o Naval introduz muito bem nessa thread de 31 de maio de 2018, né, que eu vejo que marcou uma geração, né, eu comecei o vídeo falando sobre isso, porque muitos outros criadores de conteúdo que falam sobre negócios, marketing, vendas, startups e tudo mais, acabaram bebendo dessa referência do Naval, da forma como ele sintetizou essas informações. Porque veja, o Naval, né, assim, a meu ver, né, o grande mérito dele não é necessariamente introduzir um conceito novo. Né? Ele até mesmo diz que tradicionalmente foi as alavancas, né, no caso aqui das alavancas, tradicionalmente as alavancas de dinheiro, né, de capital e de pessoas estão aí desde que o mundo é mundo. Né? Foi aí o que se... sempre o que esteve à disposição das pessoas para enriquecer. Então, ou seja, sei lá atrás o Rockefeller, né, que é um ricaço famoso, ele enriqueceu usando essas 2 alavancas, certo? Só que mais recentemente, com a entrada da internet, né, com a democratização do acesso globalizado assim, da internet, das coisas e tudo mais, também possibilitou essa alavanca de código e mídia. Então ele introduz isso, e aí, o que isso significa para nós infoprodutores, para nós que vendemos conhecimento? Bom, em essência, eu acho que, assim como eu disse que o Naval, qual que é o mérito do Naval, né? Como eu ia dizendo, perdi no raciocínio. O mérito dele, então, não está necessariamente em trazer algo novo. Como eu disse, ele introduziu ele mesmo falou que esses conceitos são antigos. O mérito dele é sintetizar isso e organizar esse conhecimento de uma forma bastante prática, simples e acionável, né? Você entende o que ele quer dizer. Então, em alguma medida, o que eu quero fazer também aqui é expandir isso para o contexto dos infoprodutos. E é algo muito simples, né? Muito fácil de entender e talvez você tenha pegado já. Que é, se você vai enriquecer com infoprodutos, você precisa naturalmente explorar uma dessas alavancas, porque vender infoprodutos é um negócio. E assim como o Naval disse, só existem esses 4 meios para alavancar um negócio. Então, você, com dinheiro, como que você usa alavanca de dinheiro? Com anúncios. Anúncios online são um exemplo muito palpável do que é utilizar a alavanca de grana. Você injeta R$1 no Facebook Ads, por exemplo, e pega de volta R$3, R$4, R$5. Porra, esse é o melhor dos mundos. Tá? É uma alavanca de grana, certo? De outra forma, pessoas simples, pura e simples. Então, quanto mais pessoas você tem na equipe trabalhando para você, naturalmente maior é o seu negócio, mais pessoas você pode servir, não é? Esse é simples, fácil, não vou me ater tanto a ele, né? Eu acho que é óbvio. O terceiro, de código. Pô, o que você pode fazer? Você pode criar um SaaS, um micro SaaS, como se tem chamado, baseado no seu infoproduto. Porque, em essência, muitos infoprodutos, se não todos, né, podem ser transformados em um SaaS. Né? Existe uma brincadeira que diz que todo SaaS, na verdade, no fundo, é uma grande planilha. Ou todo SaaS pode ser resumido a uma planilha. Né? Da mesma forma, toda planilha pode virar um SaaS. E, de algum modo, os infoprodutos metodológicos, né, que se propõem a transformar um cliente, tirar o cliente do ponto A do ponto B,
Porra, a maioria pode sim se transformar num SaaS, certo? Num software que é baseado em código. Da mesma forma, é baseado em automação. Então, esse código, ele pode ser vendido, não é? Mas, principalmente, a essência é que, com esse código, com esse SaaS, você está prestando um serviço automatizado que tem o custo marginal próximo a zero ou igual a zero, que é exatamente o que o Naval diz. O que ele quer dizer? Se você aumenta o número de clientes, né, consumindo usando esse serviço, absorvendo o valor do seu serviço, você não aumenta na mesma medida o seu custo. Aí está a escala, né? A escala é basicamente isso, é aumentar a receita, aumentar o lucro, sem necessariamente aumentar os gastos. Então, falamos de código, essa é a linha. Então, você buscar criar essas ferramentas ou automatizar o serviço que você pode oferecer para o seu cliente de alguma maneira usando código. E, por fim, temos a mídia. A mídia muito pura e simples também, muito própria do mercado de infoprodutos, porque a gente está naturalmente habituado a criar conteúdo, né? Aí, talvez a contribuição aqui maior que eu posso te dar, claro, você precisa criar conteúdo, fique nas redes sociais, faça as coisas, né, nas plataformas aí que estão viralizando e tudo mais, que você tenha um alcance viral, que você tenha essa possibilidade, mas não ignore SEO, né? Não ignore SEO, porque aí eu trago mais uma camada aqui de referência, uma outra citação. Temos o Andrew Chen, ele é ex-VP de Growth do Uber. E se eu não me engano, hoje em dia ele também é um investidor de risco lá numa dessas aceleradoras, desses fundos grandes de investimento em startup. Esse cara é muito bom, ele tem um blog bacana e num dos posts do blog dele ele diz que, né, ali no contexto de aquisição de cliente, só existem 4 formas também de você fazer aquisição de clientes. Eu não vou falar quais são elas. Se você quiser que eu fale sobre isso, grave um vídeo sobre isso, é bastante interessante, aquisição de cliente. Comente aqui, talvez eu grave. Mas uma das únicas coisas que ele diz que é escalável no ponto de vista de aquisição de cliente é SEO, né? Que é previsível, que você consegue imprimir um efeito de juros composto, né? Quanto melhor você vai ficando no SEO, quanto mais conteúdo você vai criando, maior vai se tornando essa bola de neve, né? A sua capacidade de mídia, de geração, de atração de novos clientes. Então, essa alavanca de mídia, existem várias formas, existem o tráfego viral, que, por sinal, vou te falar, o Andrew Chen fala que a viralização de conteúdo não é escalável para aquisição de clientes. Isso é muito interessante o ponto dele. Mas, como eu disse, fica para outra hora, caso alguém demonstre o interesse aqui, eu falo, opa, alguém se interessou, eu posso gravar esse vídeo depois. O ponto central é que um dos canais que ele diz que é escalável é o SEO, e eu vejo que ainda muitos infoprodutores menosprezam, negligenciam essa possibilidade de crescimento. Então, aqui está as 4 formas de você enriquecer com infoprodutos sem depender da sorte. Usando a alavanca de grana, alavanca de capital, usando a alavanca de pessoas, usando a alavanca de código, de automação e usando a alavanca de mídia. Desta maneira você consegue usar aí os princípios dos negócios para crescer o seu patrimônio, crescer a sua riqueza. Espero que tenha feito sentido trazer esse insight para você, trazer esse assunto. Se você gostou, lembre-se, conteúdo.org é a minha comunidade, onde hoje, na data da publicação desse vídeo, eu tenho feito mentorias individuais com todos os novos membros. Se você quiser saber mais, tem um link na descrição. Vai ser muito bem-vindo receber a sua aplicação e aí veremos se faz sentido você entrar para a comunidade. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Tamo junto.